Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Minerar, no projeto 30 Minutos de Mineração. Essas últimas aulas todas estão sendo sobre planejamento, né? E as últimas aulas, as últimas 3 aulas foram sobre planejamento de lavra. E hoje eu vou trazer aqui um assunto muito importante, que é nessa aula 6, que é as aderências de planos de lavra. Porque é muito importante, né, elaborar os planos, né, executar os planos, vai medir as aderências. Porque a partir da medição dessas aderências, é possível fazer o gerenciamento e a gestão da sua área de planejamento. Então eu vou trazer os principais tipos de aderências que são utilizados hoje no setor mineral e vou associar essas aderências aos tipos de planos. Porque nem toda aderência aplica-se a todos os planos. Então é uma aula muito importante, que eu acho que vai ser muito útil aí para quem está trabalhando no planejamento aí, no dia a dia das mineradoras. Então vamos lá. Esses aqui são os principais tipos. Deixa eu acionar aqui a caneta. Esses são os principais tipos de aderências utilizadas hoje no planejamento. A primeira aderência é a que eu vou falar aqui, a aderência geométrica da mina, né? Então, nós estamos falando de aderência da geometria, sempre comparando a geometria planejada com a geometria realizada. Todas essas aderências vão comparar o planejado e realizado. Outra aderência muito importante é a aderência das massas e teores. As massas de minério, as massas de estéreo, os teores do seu elemento principal, os teores do contaminante. Você comparar essa aderência de massas e teores no seu planejamento. A aderência de indicadores, talvez a aderência de indicadores é a mais conhecida. Aqui são quais indicadores deve-se fazer aderência? Os indicadores que estão relacionados com a OEE. A famosa OEE, né? Então nós estamos falando de disponibilidade física, nós estamos falando de utilização, nós estamos falando principalmente das produtividades. Então você comparar o que você planejou, seus indicadores, com o seu realizado. Aderência de atividades e principalmente de atividade de infraestrutura. Essa aderência de atividades muitas vezes não é praticada nas mineradoras, mas quando você está tratando de um plano de curto prazo, um plano com viés operacional, vamos falar assim, um plano semanal como exemplo, é muito importante você medir a aderência das atividades e principalmente da infra, porque as atividades da infraestrutura que vão garantir a carga e o transporte, e também as atividades de perfuração e desmonte. Então, às vezes, preocupa muito planejar a carga e transporte, ela é mais simples, né? Mas aquelas atividades que vão suportar a carga e transporte, tanto de infra de perfuração, é importante você medir as aderências dessas atividades e dessas tarefas. Eu vou explicar também. Aderências das paradas de manutenção programadas, as famosas paradas durante, por exemplo, o mês, durante a semana. É preciso medir se essas paradas estão ocorrendo dentro da previsibilidade, né? Dentro da duração também. É muito importante aqui, principalmente nos planos semanais, nos planos mais de curto prazo, nos planos diários, né? E aderência de cronogramas de licenciamento e projetos. Aqui, principalmente nos planos mais de médio e longo prazo. Por exemplo, num plano de 5 anos, possivelmente o licenciamento e os projetos, se você não cumprir aquele cronograma, que vai trazer grande desvio do seu plano de 5 anos. Então é importante monitorar e também ver como que está as aderências dos cronogramas, dos projetos, né? Por exemplo, numa expansão de um pushback, o licenciamento de uma nova área, de uma nova pilha de estéreo, e também a execução do projeto. Então isso impacta muito nos planos de 5 anos. Então esses são os principais tipos de aderências. Isso não se aplica em todos os horizontes de planos. Então nós vamos ver agora quais horizontes a gente deve aplicar cada aderência dela, que é o próximo. Deixa eu modificar, vamos passar. Aqui nós temos, eu vou dar um pequeno zoom aqui,
Aqui nós temos nós temos aderências vezes horizonte de planos. Deixa eu colocar a caneta. Então aqui nós temos, desse primeiro bloco, são os planejamentos que a gente chama de longo prazo. Esse primeiro bloco nós estamos falando do planejamento estratégico, nós estamos falando de Life of Mine, LOA, e estamos falando de plano de 5 anos. E aqui estão as aderências. Esses planos mais de longo prazo não é muito comum medir aderência. O planejamento estratégico muitas vezes faz o quê? Análise de cenários. Você faz a revisão do seu planejamento estratégico. No Life of Mine, LOA, por que não faz aderência geométrica? Esse plano se faz ele todo ano, são planos muito longos. Então não se recomenda fazer aderência. No Life of Mine, por exemplo, você faz análise de cenários e faz a revisão. Mudou o cenário do ano passado, mudou o preço, os custos, a questão aí da própria venda, então você faz análise de cenário. O dos 5 anos, aí já começa, a primeira aderência que eu recomendo é no plano de 5 anos. E qual a aderência? A aderência dos cronogramas de licença e projetos. Porque aqui, o seu plano de 5 anos, vão existir novas estruturas, novas expansões de minas, e isso tem que ter um cronograma. Se o cronograma de licenciamento de projeto tiver falha, não cumprimento, vai causar desvio no seu plano de 5 anos. Então tem que monitorar, saber como que está andando. Então, e aí, entrando no outro bloco do planejamento mais de curto prazo, vou falar esse é o plano anual do orçamento. Esse plano anual do orçamento, ele é muito importante. E eu recomendo aderência geométrica. Então, medir a aderência geométrica da sua mina. Por que medir do plano do orçamento? Porque esse plano, ele que vai conectar e garantir a conexão com o médio e longo prazo, com o plano de 5 anos e longo. Então, é muito importante controlar a geometria desse plano. Que você tiver uma boa aderência geométrica, você vai ter uma boa conexão com o seu plano de 5 anos e, consequentemente, com o seu Life of Mine. Então, aqui é importante. Logicamente, né, também medir aderência de indicadores, mas aqui a geometria é importante. O plano, esse plano que a gente chama anual rolling, ou forecast, que você faz para saber como é que você vai fechar o ano corrente, praticamente não mede aderência, mas o que eu recomendo? É um plano para você mapeamento de risco e oportunidades. Quais os riscos de não fechar o meu ano, o meu orçamento de produção do ano? Quais as oportunidades? Então, é um plano que não mede muita aderência, mas faz um mapeamento de risco e oportunidade. No plano mensal, é muito importante, pode medir aderência geométrica. Aqui já entra aderência de indicadores fortemente, né? Disponibilidade física, utilização, produtividade, e a massas e teores, as aderências das massas e teores, e a aderência da parada de manutenção, no plano semanal. No mensal. No semanal e no diário, é muito importante as aderências de atividades. Principalmente as atividades que suportam a carga e o transporte. Infraestrutura, redes e linhas, drenagem, hidrogeologia. Porque se você fizer bem aquelas atividades durante o seu plano semanal, programar e executar, a sua carga e o seu transporte vai ser garantido. Logicamente, né, a parada de manutenção também é muito importante, que toda semana tem as paradas programadas. Se isso começar a não obedecer essas paradas, vai causar desvio no seu plano semanal. E, logicamente, fazer aderência dos indicadores e fazer aderência de massas e teores. Então, é normal. Então, e aqui no diário, aderência de atividades, indicadores, massas e teores e atividades. Então, essa é a distribuição das aderências nos vários horizontes de plano que eu recomendo. Não adianta, gente, fazer planos de lavra e não medir nenhuma aderência. Você não está fazendo a gestão. Você está executando, você está fazendo plano. E sem medir, você não melhora processo nenhum. Então as aderências vêm para você melhorar o processo, né? Você ter a conversa com a operação, com a manutenção, né? Fazer aquela discussão por que foi desaderente, buscar a melhoria contínua. Então, os planos, né, em todos os horizontes
tem que medir alguma aderência, né? De alguma forma, para você fazer a gestão do seu planejamento. É comum, às vezes, né, você vê um certo plano, né, eu pergunto, né, qual aderência que você mede desse plano aí? Não estou medindo nada, só estou fazendo o plano. Está perdendo a oportunidade. Logicamente, não precisa medir todas as aderências de todos os planos. É muito trabalho, né? Então você tem que distribuir. Essa distribuição que eu recomendo. Vamos aqui agora selecionar, vamos modificar e vamos passar. Nós temos ainda 19 minutos de aula, então vamos lá. Falando especificamente da aderência geométrica, por que medir? Deixa eu colocar uma caneta aqui. Por que medir a aderência geométrica da mina? Tem vários motivos, tá? A aderência geométrica, primeira coisa, gente, ela mede tanto o planejamento, a qualidade do plano, como as operações. Muitas minas acham que a aderência geométrica só mede as operações, mede a qualidade do plano também. Então mede as duas áreas, tá? Avaliar a qualidade dos planos, então é importante, né? Você vai medir a aderência para avaliar a qualidade dos planos, a disciplina operacional em seguir o plano, porque também tem que ter a disciplina operacional em seguir os planos. E também acaba medindo essa relação entre o planejamento e a operação. Se essa relação entre o planejamento e a operação for boa, geralmente as aderências geométricas são melhores, porque ali já existe um consenso e todo mundo tem um entendimento, né, da importância da aderência. É importante medir a aderência geométrica para não comprometer o futuro da mina, os planos de médio e longo prazo. Se você não mede a aderência, por isso que eu recomendo medir o plano de lavra anual, né, porque ele conecta com o médio e longo, para você não causar, né, comprometer os planos futuros. Evitar overmine, que é aquela lavra direcional do minério, deixando de executar a lavra de estéreo. Se você medir a aderência, você vai conseguir identificar essa lavra direcionada para minério e deixar estéreo, área de estéreo. Então você vai estar discutindo com as operações, discutindo na diretoria, né, o impacto que isso pode causar no futuro. Então a aderência geométrica é fundamental. Evitar a lavra garimpeira, que a gente chama aqui entre aspas, né, que é somente direcionada aos melhores teores. Principalmente em mina de cobre e mina de ouro, se você direcionar essa lavra só para os altos teores, para você fazer uma produção na sua planta, ou cumprir um ano, você pode comprometer o futuro. A segurança, porque você começa a lavrar muito concentrado em uma área e acaba a produtividade dos equipamentos de lavra. Então você compromete muita coisa fazendo essa lavra só direcionada para altos teores, tá? Não é recomendada, por isso que a aderência tem que ser medida. Então, de forma geral, essas são as explicações, né, do porquê deve-se medir a aderência. E eu recomendo medir a aderência do plano anual. Todo mês, né, um plano anual é mensalizado. Todo mês você mede a aderência com relação ao seu plano de orçamento mensal, né? Cada mês e até o final do ano você fechar num bom indicador, num bom índice de aderência, que eu vou falar daqui a pouco, qual que seria uma referência de aderência. Vamos lá, vamos modificar e vamos seguir. Aderência geométrica. Como se faz essa aderência? Talvez a mais complexa aí de todas as aderências que eu falei aqui é a aderência geométrica. Ela é um pouco mais complexa. Então eu vou dar um pequeno zoom aqui para a gente facilitar. Então na hora que você faz um plano de lavra, são desenhados os avanços, né, os polígonos, os avanços de lavra. Logicamente, no plano mensal tem vários avanços, no plano anual também tem vários, mas eu vou dar um exemplo aqui. Você faz um avanço, né? Vamos falar aqui, em azul, você faz o avanço planejado, em azul aqui. E você vem e executa o amarelo. Quando você executa o amarelo, que é esse amarelo aqui, ó, vai acontecer exatamente isso que vai aqui da próxima figura, tá? Você cria algumas condições que permitem você medir, deixa eu tirar aqui o zoom, permite você medir. Então tá aqui, ó. O que acontece, né? Vão surgir algumas condições, né? Então esse em azul, o avanço de lavra realizado dentro do planejado. Então em azul aqui, ok. Você realizou dentro do planejado. Vai ter o amarelo que você
avanço de lava realizado não planejado. Você lavou fora do planejado. Então vai aparecer só com amarelo. E vai aparecer a cor vermelha, avanço de lava planejado não realizado. Você deixa de executar. Então você executa dentro do plano, fora do plano e deixa de executar planejado. Essas três condições aqui, se você cuba essas massas, esses volumes, você cria os índices de aderência que eu vou falar agora a seguir. Modificar, vamos passar. Que são esses índices aqui. Ó. Vou dar um pequeno zoom. Então nós temos dois índices muito utilizados para aderência. Primeiro é o IA, média aderência do plano, ou seja, o quanto foi realizado dentro do planejamento. Esse é o IA. Como se calcula esse IA? Você pega o planejado realizado, esse aqui, divide pelo realizado não planejado, RNP, em um amarelo, mais esse, o planejado realizado, divide por 100. Você tem um percentual. Então ele mede quanto foi realizado dentro do seu planejado. E tem o IC, que é o índice de cumprimento, que é o IC, que é essa fórmula aqui. Você pega o PR, planejado, esse aqui é o planejado realizado, divide pelo PNR, que é esse em vermelho, esses dois em vermelho, que você deixou de executar, e soma com o planejado realizado, divide por 100. O IC, médio cumprimento do plano, ou seja, o quanto do planejado foi realizado. Então, com esses dois índices, você cria e você monitora e faz a gestão. Eu vou mostrar agora como faz a gestão. Como que você faz a gestão desses indicadores de forma simples, né? Então, vamos tirar aqui o zoom e vamos passar. Aqui nós temos, deixa eu dar um zoom aqui, nós temos o mapa da mina, e é comum, quem trabalha no planejamento, soltar a aderência nesse formato, ou seja, você coloca sua mina no seu planejado, por cores, né? Aqui em azul, tudo que está em azul, ok, você realizou dentro do planejado. Você vê que tem vários azul aqui, né? Tudo está ok. Tudo que for vermelho, você planejou, mas não realizou. E tudo que for amarelo, você realizou fora do plano. Então é uma forma ilustrativa de todo mundo olhar e falar assim, onde eu lavei dentro do planejado, dentro do plano, fora eu deixei de lavar, por cores. E costuma soltar, né, os volumes, né, normalmente coloca, né, o volume do que você realizou dentro do plano, o volume não realizado, e o volume que você realizou fora do plano, e com isso você calcula o IA e o C. Aqui no caso 92,5, ou seja, 92,5 do seu planejado foi realizado dentro do planejado, né? E você cumpriu 77,4 do seu plano, porque você parte aqui, você executou fora, né? Por isso que ele é menor, esses amarelos aqui. Então é uma forma simples de fazer a gestão. Isso tem que se discutir, né, com as operações, planejamento da operação, para saber como que está a aderência sua mina e como aumentar, né, essas aderências. Então essa é uma maneira fácil. Vamos modificar aqui. Vamos agora tirar o zoom e vamos passar. Aqui, a mesma coisa. É uma forma também de fazer a gestão, né? Aqui eu estou falando de gestão. O mapa, nós temos o mapa, né? O mapa com todas as cores, né? Falando das cores, você fala o gráfico. Aqui é um exemplo do plano anual, né? De orçamento, né? Então você mede em janeiro, você vem aqui, ó. Você vai medir seu IA e seu IC, IA, IC, IA, IC, IA, IC. E aqui você tem uma meta. Nesse caso aqui tem uma meta de quase 80%. 80%. E aqui executado mensalmente. Quando você está tratando de um semestre todo mês, o ideal é que você chegue aqui em dezembro acima da sua meta. Da última geometria do ano, né, que você consiga ter uma aderência, aí os planos anuais, a recomendação, eu vou falar daqui a pouco, mas é de 80% acima, tá? E com isso você vai ter uma boa aderência geométrica e não vai comprometer os seus planos futuros. Essa é a forma de gerenciar a partir de aderência geométrica. Vamos continuar aqui. Nós temos
Esses aqui são basicamente as minhas recomendações de valores. Quais as referências, né, Jorge? Qual que é o número bom, né, de aderência, né? Aderência geométrica, né? Então, no plano anual, gente, entre 75 e 85. Mínimo de 75, máximo de 85. Você vai ter ali uns 15%, 20% para você ter essa desaderência, né? Ou lavrar fora, deixar de lavrar. 85 é uma excelente referência. Se você está fazendo um plano mensal e está fazendo aderência ao seu plano mensal, todo mês você faz e pede aderência, planos mensais, então 80, 90, porque ele é um plano mais de curto prazo, então tem que ser maior que o de lá. E o semanal? Semanal, eu coloquei aqui, mas eu não recomendo medir aderência geométrica em planos semanais. Você pode medir aderência de atividade, pode medir aderência de indicadores, aderência de massas e teores, mas eu não recomendo porque senão se você medir aderência semanal, você coloca uma camisa de força na sua operação. E é mais importante você ter uma aderência ao longo do ano do que você ter uma aderência, uma camisa de força semanalmente. Então, eu não recomendo essas medições de aderência semanais. Mede as outras aderências e mede a aderência ou no plano mensal ou mensalmente no plano anual de orçamento. Então, basicamente isso são os valores aqui. Nós temos mais 8 minutos de aula. Vamos selecionar, vamos modificar. Eu estou trazendo aqui agora uma coisa bastante interessante. Uma coisa bem interessante. Eu vou dar um zoom aqui para melhorar a nossa... Vou descer isso um pouco para cá. Vou dar um zoom para a gente melhorar isso. Aqui, o que eu estou trazendo aqui, né? Um exemplo de um plano semanal de lava, um plano de semanal de lava e produção. Como se constrói esse plano semanal de lava e produção? Então, primeiro tem que entender, isso geralmente é feito lá na gerência de planejamento de curto prazo, ou se não, quem tem COI é feito no COI ou no PCP, mas o planejamento de lava tem que estar junto, né? Você tem que fazer as atividades que a gente chama de pré-plano, né? Então aqui, por exemplo, nesse exemplo, né? Aqui é o timeline, que é um cronograma de executar um plano, tá? De elaborar um plano semanal. Terça-feira, né? Você tem que fazer a reunião de pré-programação, fazer a parte do levantamento topográfico que vai partir o seu plano e discutir índice de equipamento. Tem que fazer essas discussões com as áreas envolvidas. Definiu todos os índices dos equipamentos, os indicadores, você vai gerar geração do plano de lava, dos polígonos de lava, a sequência, que é isso aqui, né? Os polígonos de lava. Você vem e desenha vários polígonos no seu software de planejamento. Você faz isso no software, faz toda a sequência da semana, né? Depois você criou toda essa sequência com minério, com estera, as áreas que vão ser lavradas. Geralmente você pode concluir seu plano. Eu recomendo uma reunião de divulgação do plano semanal. Você mostra o sequenciamento, você faz o planejamento do desmonte, a programação de manutenção e programa o serviço de infraestrutura. Então você fez tudo ali. Então terça, quarta, quinta. Quinta você encerra. Sexta-feira você pode fazer talvez até a reunião aqui na sexta, divulga o plano. Você pode quebrar esse plano por turno, fazer uma subdivisão por turno. Emissão, divulga o plano. E aí de sábado a sexta você executa. Então você fez o plano de terça a sexta, fez e divulgou, né? Sábado a sexta você executa, né? Execução do plano. Faz a execução do plano. Aqui é importante, voltando aqui no planejamento, a programação de e o serviço de infra, muitas vezes eu recomendo o serviço de infra, tá? Você fazer o scheduling das atividades. Scheduling das atividades das tarefas. Hoje, no software de planejamento, já tem o recurso de scheduling. Você pode soltar o gráfico Gantt com todas as atividades, início, duração, término, principalmente para infra, perfuração e desmonte. E você pode depois monitorar essa execução. Então, você executou de sábado a segunda, chega na segunda-feira. Na segunda-feira você vai fazer o fechamento, né? A medição das aderências do plano. Então, aqui você vai medir as aderências. Aderência de indicadores, a aderência das paradas programadas de manutenção,
a aderência das massas dos teores, né? A aderência do cronograma de aditividade do seu gráfico de Gantt. Quais as atividades não foram feitas, concluídas? Quais atividades que foram programadas fora do plano? Então você consegue fazer tudo nessa metodologia. É uma excelente metodologia, tá? Então você faz o fechamento. Isso geralmente ocorre essa dinâmica, né, para fazer um plano semanal. Continuando aqui nesse exemplo, deixa eu tirar o zoom. Nós temos agora mais 5 minutos de aula, nós vamos encerrar aqui com esse último slide, né? Então, deixa eu dar um zoom aqui. Vamos colocar a caneta. Isso aqui, gente, eu vou falar de aderências de atividades e tarefas. Eu falei de aderência geométrica. Como que faz aderência de atividades e tarefas num planejamento semanal? Que eu acabei de mostrar. Isso aqui é um modelo usado na manutenção. Lá as ordens de manutenção, né, a programação de manutenção. O mesmo modelo usado para o planejamento e operação. Quando você faz a programação de tarefa, de infra, de perfuração de desmontes, você vai ter algum cenário. Primeiro aqui, ó, que é A, B, C e D. O que é o A? O A são todas as tarefas programadas. O que é o B? B, todas as tarefas realizadas, concluídas na semana de execução. B. Quando você programa A e faz B, você vai criar o C, o D e o E. O C, todas as tarefas e atividades foi feita programada. O D você fez tarefas fora, você programou a tarefa e não executou o D. E o E, você executou tarefa. Então, o C, né, tarefas concluídas pertencentes ao plano. O D, tarefas programadas e não executadas, você programou e não executou. E o E, tarefas executadas fora da programação. Trabalho urgente ou adicional. Então, aquele trabalho que não foi programado pode ser considerado um trabalho que foi inserido sem planejamento. E com isso você consegue criar os indicadores, né? Primeiro, aderência ao trabalho programado. Se você dividir o C pelo A, todas as tarefas executadas dentro de plano pelo A, todas programadas, né? Tarefas programadas concluídas, total de tarefas programadas, você tem aqui o tal do aderência ao trabalho programado. Reflete o quão aderentes os processos estão à programação, ou seja, quanto do que foi feito estava programado. Isso aqui qual que é a referência? Acertar o alvo, né, gente? Ó. Referência. O ideal é que você tenha mais de 80% das atividades concluídas, né, programadas. Mais de 80%. E tem outro indicador que chama aderência do trabalho concluído. Se você pegar o C, tudo que você realizou dentro do programa e dividir pelo B, por todas as tarefas executadas, então tarefas programadas concluídas, dividido por total de tarefas concluídas, você tem aderência ao trabalho concluído. Reflete o que foi executado fora da programação, ou seja, mostra o índice de trabalho urgente, trabalho não programado. Por quê? Quanto menor esse indicador aqui, nós vamos falar que C sobre B deu 40%. Significa que você executou muitas tarefas Você teve, sei lá, 60% de tarefas que foram executadas e não foi programada. Então esse indicador ele baixo significa que você está fazendo muito trabalho urgente. É o mesmo conceito da manutenção utilizada para tarefas principalmente de infraestrutura, perfuração de desnome, de um plano de lavra semanal. É uma certa novidade, nem todas as minas utilizam isso, né? Para fazer isso, você tem que fazer schedule de atividades, você tem que usar a ferramenta do software de schedule, gerar o gráfico de Gantt, atividade por atividade, início e término durante a semana. Depois que você executar a semana, você executa o plano, depois você tem que ir lá e verificar se essas tarefas foram executadas ou não e criar esses indicadores. Precisa de ferramenta de controle. Então vamos selecionar, vamos modificar, vamos tirar o zoom. E aqui, fim.
E hoje eu fui muito preciso, né? 7 segundos aqui, praticamente terminei meus 30 minutos. Então essa aula, né, ela foi muito importante porque as aulas anteriores eu te vi falando sobre os tipos de planos, como elabora os planos. Aqui eu falei como mede aderências. Existem vários tipos de aderência, cada horizonte de plano você tem que medir algumas aderências, as principais eu coloquei aqui hoje. Então, que vocês aproveitem essa aula. Parte dessa aula eu acho que dá para aplicar aí no seu dia a dia, do seu planejamento aí na sua mineradora. Muito obrigado.